Bíblica Dominical no ar. Desde já agradecemos a todo que estará presente conosco nesta noite. Já agradecendo a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui juntos, reunidos, para aprender a palavra de Deus nesta noite, com o nosso professor irmão Alcides Avelino. E desde já eu deixo um versículo para a meditação dos irmãos nesta noite, que se conta no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Amém? Hoje nós vamos apresentar nossa lição desse trimestre que nós vamos estudando. Vamos estudar a partir de hoje lições bíblicas dominical, dons espirituais e ministeriais. É o tema da lição. A primeira lição que nós vamos estudar hoje: e deu os dons aos homens. Você sabe o que é dons? Então fica aí para aprender. A segunda lição: o propósito dos dons espirituais. A terceira lição: dons de revelações. Quarta lição: dons de poder. Quinta lição: dom de locução. Sexta lição: o ministério de apóstolo. Sétima lição: o ministério de profetas. Oitava lição: o ministério de evangelista. Nona lição: o ministério de pastor. Décima lição: o ministério de mestre ou doutor. 11ª: o presbitério, bispo ou ancião. 12ª lição: o diaconato. E por fim, 13ª lição: a multiforme sabedoria de Deus. Desde já, nós estamos aqui gratos a Deus por mais esse sábado que o Senhor tem nos dado para quem está aprendendo sobre a palavra de Deus, que é muito importante para nós saber manusear bem a palavra de Deus, desde que esteja ensinamento para nós dessa lição. E por isso desde está aprendendo essa palavra gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós desde já estamos prontos aqui para receber a palavra de Deus. Pai do Senhor, irmão Alcides. Pai do Senhor, irmão Renato, boa noite. Pai do Senhor e boa noite aos irmãos também que vão participar nessa noite dessa live, que estão aí entrando, ou aqueles também que irão assistir posteriormente essa live. É uma honra podermos mais uma vez estarmos com os irmãos para aprendermos e compartilharmos algo da parte de Deus para com os irmãos. Desde já, nosso irmão Alcides, nós já agradecemos ao Senhor e os irmãos que já entraram conosco aí nessa noite para estar aqui aprendendo na nossa escola dominical no ar. Estamos aqui a partir desse momento já ao vivo para todos aqui para aprender mais uma lição da parte de Deus. Irmão Alcides, o senhor pode fazer a leitura da lição, irmão Alcides? E apresentar a lição Sim, também, senhor. como está dividida as lições? O tema da nossa revista da Escola Bíblica Dominical desse trimestre, o segundo trimestre de 2021, como já foi apresentado pelo nosso irmão e teólogo Renato, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. A primeira lição é: e deu dons aos homens. O texto áureo está em Efésios, capítulo 4, versículo 8. E a leitura bíblica em classe se encontram
em Romanos, capítulo 12, versículos de 3 a 8, e 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 7, que nos diz, Romanos, capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, façam com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém? Essa lição, ela na verdade está dividida em três tópicos. O primeiro tópico trata de os dons na Bíblia. O segundo tópico, os dons de serviço espirituais e ministeriais. O terceiro e último tópico, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Amém, irmão Alcides. Vamos dar início já à escola bíblica aqui no ar. Eu desde já, irmão, já faço a primeira pergunta para o senhor. Como podemos conceituar o dom, ou seja, o que é um dom? Como podemos conceituar um dom, ou seja, o que é um dom? Na verdade, um dom, ele é uma dádiva, um dote, uma doação ou um presente que é concedido por outro a alguém. Geralmente, na Bíblia Sagrada, existe várias palavras gregas e hebraicas que são utilizadas aí para dons. E muitas delas falam de os dons como um presente, uma dádiva ou uma oferta que um determinado indivíduo ele concede a outro indivíduo, ou mesmo uma oferta, um dote que alguém consagra, dá ou doa para o próprio Deus. Ao mesmo tempo, o dom também pode ser um presente, uma dádiva de Deus para os homens, dependendo do contexto em que essa palavra estiver sendo aplicada. O que é que ocorre? Pelo menos a Bíblia ela revela aí que existem cerca de 5 palavras hebraicas e 9 gregas para se referir a dons. No que se refere
aos termos hebraicos que se referem a dom, os mais comuns entre eles é a palavra matan, que o livro do trimestre traz como matan, e a lição do trimestre traz como Natan. Por que essa aparente divergência? Porque existem muitas palavras, quando elas passam para outras línguas, muitas vezes elas passam com mais de uma grafia. Muitas vezes ainda não se existe um consenso sobre a forma que ela deve ser escrita, e ela termina sendo escrita de forma diferente. Isso acontece com relação à história, à geografia, à filosofia, à sociologia e, ao mesmo tempo, também no que se refere à teologia. Algumas palavras, quando saem lá do original, que vão para outras línguas, ela tem essa questão, né, de grafias diferentes ou mais de uma grafia. Bom, mas o que seria essa primeira palavra matan no hebraico? Essa palavra tem um sentido, na verdade, de alguma coisa que é oferecida gratuitamente ou como um presente, dote ou dádiva. Aí você tem a segunda palavra hebraica, que é maset, que significa presente ou dádiva. E aí você tem também mishashi, é uma palavra também que tem como significado uma oferta ou um presente. Já com relação aos os termos gregos, você tem aí, primeiro termo, doma. Isso segundo o livro do trimestre, doma, segundo a nossa revista da escola dominical, aí vale aquela mesma regra que eu falei para os termos hebraicos. Está lá dome. E essa palavra doma ou dome, segundo a grafia que é aceita, ou segundo a forma que se escreve, que pode ser aceitável mais de uma forma, ela, na verdade, indica uma oferta ou um presente, uma coisa boa. Você teria alguns exemplos bíblicos, mas se nós formos dar alguns exemplos desses termos usados na Bíblia, a gente vai terminar prolongando demais o assunto. Mas eu só queria citar Mateus capítulo 7 e versículo 11, só para nós exemplificarmos essa palavra grega, doma, no que se refere ao sentido em que ela é usada. Mateus capítulo 7 e o versículo 11 nos diz: se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem. Percebam, boas coisas, ou coisas boas, no grego é doma, que significa dom. Aí você tem também charis. Charis, que indica um dom gratuito ou a graça, ou seja, favor. Aí você tem a terceira palavra grega, que na verdade é charisma, que significa dons do Espírito e também pode se referir a dons da graça.
Essa mesma palavra charisma, ela também é uma palavra correlata a charismata, que tem o mesmo significado de dons espirituais ou dons da graça. E você tem, por último lugar, para a gente não ser um tanto prolixo, você tem pneumática, que na verdade tem o sentido de dons espirituais também, ou seja, dons concedidos pelo Espírito Santo. Amém. A segunda pergunta, irmão Ciri. Os dons já operavam no Antigo Testamento? É uma pergunta de extrema importância. É nós sabermos se os dons eles já estavam em atuação, em operação, ou Deus já concedia dons a pessoas no Antigo Testamento. O escritor da lição, pastor, teólogo, conferencista, Elinaldo Renovato, ele afirma no livro de apoio do trimestre que, sim, os dons espirituais, ou melhor, os dons que ainda não recebia no Antigo Testamento essas qualificações ou categorizações de espirituais ou qualquer categoria, que ele já estava em evidência, sim, no Antigo Testamento. A lição do trimestre, que é comentada pelo mesmo autor, mas ela passa por um apanhado lá, né, um enxugado, ela é bastante enxugada, e ela diz que no Antigo Testamento se percebe vislumbres do que seriam os dons concedidos por Deus. Tá certo? Só que, se nós observarmos bem, você vai encontrar no Antigo Testamento pessoas profetizando, pessoas tendo revelações, você vai encontrar pessoas sendo usado ou atuando para que aconteça uma cura, um ato sobrenatural, para que chova, para que pare de chover, para que alguém ressuscite, para que alguém fique bom da lepra. E de que forma, ou através de qual capacitação, ou qual dotação essas pessoas poderiam estar operando ou fazendo o que fez, a não ser através de dons concedidos por Deus. Essa primeira lição, na verdade, é uma lição introdutória e a compreensão dela vai ser importante para que o aluno, para que o professor, ele entenda as demais lições que se sucederão. Se nós não entendermos essa lição de hoje, vai ficar complicado se entender as lições que virão posteriormente. E nas lições que virão, quando se falará sobre, por exemplo, dons de revelação, vai se citar exemplo de personagens do Antigo Testamento que tiveram revelações, tais como José, tais como Daniel. Você vai ver também, com relação à interpretação, os citados personagens também vão atuar com interpretação de sonhos, de visões, de coisas afins. Tudo nos mostra que realmente, no Antigo Testamento, embora, como nós afirmamos a princípio, essas manifestações sobrenaturais elas não fossem categorizadas
ou não fosse denominada em determinados grupos, mas ela mostrava muito bem que o Espírito Santo ele estava dotando as pessoas de capacidade de poder extraordinário para realizar coisas que vão além do entendimento humano. Dessa forma, era o que ocorria. Só que tem um detalhe. Essas dotações ou capacitações do Espírito Santo no Antigo Testamento eram concedidas a pessoas especiais, as pessoas escolhidas para uma determinada tarefa ou para exercer dado ofício. Entre eles nós temos aí os sacerdotes, nós temos também os juízes, os profetas e os reis. São os exemplos de pessoas que, ao serem ungidas para aqueles ofícios ou para realizar determinada obra, determinado trabalho, assumir alguma função, o Espírito Santo começava a vir sobre eles, capacitar para um serviço, usar para realizar determinada tarefa, e depois o Espírito Santo ele se retirava, pois o Espírito Santo ele ainda não habitava nas pessoas. Ele vinha, capacitava, adotava, revestia, operava através daquela pessoa e se retirava. Só que esse mesmo Antigo Testamento, ele já fazia previsões, prognósticos de que aquelas manifestações que aconteciam apenas com algumas pessoas especiais, ela seria, num determinado momento, extensiva a todas as pessoas que acreditassem em Jesus, independente da sua nacionalidade, independente das suas condições financeiras ou do ofício que elas exercessem. Se você pensa que todos os sacerdotes, juízes, profetas, reis de Israel, eles tinham que ser israelitas, eles foram israelitas, você pensa dessa forma, Deus faz uma promessa em Joel, capítulo 2, versículo 28 e diante, dizendo que há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Vossos mancebos visões. E também sobre meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E mostrarei sinais no céu e na terra. Fogo, fumo e vapor. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Perceba que Deus está fazendo uma promessa que aquela dotação, aquela capacitação que não estava ao alcance de todo o seu povo na antiga aliança, mas de alguns indivíduos de forma individualizada, de acordo com o ofício que ele exerceu ou da escolha que Deus havia feito, um dia estaria disponível a todos aqueles que crescem nele e o servissem. Perceba a expressão, derramarei sobre toda a carne. Que toda a carne seria essa? Indivíduo de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas, que passassem a crer e aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Glórias a Deus. Graças a Deus pelo bom ensinamento, irmão Cílio, nós estamos tendo. A terceira pergunta, irmão Cílio. Em que difere a atuação dos dons no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Bom, se no Antigo Testamento, primeira coisa, o Espírito Santo ele não habitava nas pessoas, mas ele vinha
sobre aquele indivíduo, o dotando, o capacitando, ou dando poder para a realização de determinada tarefa, ou para fazer um milagre, fazer algo extraordinário. No Novo Testamento, esse Espírito Santo, ele vem habitar na pessoa. E além de habitar a pessoa, ele vem também conceder dons, só que esses dons que ele vem conceder não fica restrito a determinados líderes, como nós falamos na Antiga Aliança, como sacerdotes, juízes, profetas, reis e etc. Não. Esses dons, ele passa a ser extensivo a todas as pessoas. Você tem ali agora uma igreja que é formada pelo corpo de Cristo, por todos os membros do corpo de Cristo, uma igreja que fora fundada no dia de Pentecoste, no próprio dia do derramamento do Espírito Santo, e todos os membros dessa igreja, eles passariam, de uma forma ou de outra, a desfrutar dos dons espirituais, a receber dos dons espirituais. Ou seja, os dons espirituais estariam disponíveis para todos aqueles que almejassem, que buscassem, que crescem, e Deus, assim, pela sua infinita graça, concedesse. Temos um exemplo. Os irmãos me desculpem. Temos um exemplo de João, capítulo 7, versículos 37 a 39. Quando Jesus vai dizer assim: no grande e no último dia da festa, Jesus pôs-se de pé e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Aí o versículo 38 vai dizer: dizia ele acerca do Espírito Santo que eles haviam de receber, pois o Espírito Santo ainda não fora dada, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, que eles haviam de receber, quer dizer, todos os discípulos, todos os seguidores de Jesus. Percebam que quando Jesus fala com a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, e no versículo, capítulo 4 e versículo 10, Jesus vai dizer assim: e respondendo Jesus disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aquela mulher nem judia era, mas Jesus estava prometendo para ela o quê? Uma água. Não apenas a água como água da vida, como sinônimo de salvação, mas aquilo que satisfaz a alma e capacita o homem também para servir a Deus e ao seu próximo. Glórias a Deus. A próxima pergunta, de número 4, diz assim: se existe prova irrefutável do uso dos dons, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quais são as categorias que tais dons podem ser classificados? O Espírito Santo, ou melhor, os dons do Espírito, os dons de Deus, assim falar, eles podem ser percebidos atuando no Antigo Testamento. Isso ficou mais patente no Novo Testamento e foi uma coisa mais visível. E, além do mais, aqueles que passaram a desfrutar dos dons no Novo Testamento, eles ainda tiveram um sinal para as pessoas perceberem que elas estavam recebendo o dom de Deus, que foi o sinal de falar noutras línguas, ou como se diz, falar em línguas
estranhas. A evidência de que alguém está recebendo algo de Deus através do seu Espírito Santo. Mas no que se refere a categorias de dons, para se entender melhor os dons, se costuma classificá-lo em categorias. A nossa lição está trazendo 3 categorias de dons. Só que, na verdade, não existe apenas 3 categorias de dons. Gente, não estamos falando de grupo de dons ou de quantidade de dons. Quando falamos de categoria, nós estamos falando, na verdade, de um conjunto de coisas que tem a mesma natureza ou as mesmas características. E as categorias de dons, que no caso a nossa lição, ela lista apenas 3 categorias, existem 4 categorias. Essa lição, ela já foi estudada por nós em 2014. Nosso teólogo Renato, ele lembra, nós estudamos essa lição. E agora, em 2021, ela foi reimpressa. E o que é que ocorre? Quando eu estava ensinando essa lição em 2014, eu perguntei para os alunos na classe se os ímpios, se as pessoas que não servem a Deus, se as pessoas mais perversas, terríveis, pessoas que nem acreditam em Deus, que blasfemam de Deus, se elas podem receber dons da parte de Deus. Elas podem receber sim ou não. Isso gerou, na época, um rumor muito grande na classe. Não, o ímpio recebeu o dom de Deus. Sim, o ímpio, ele pode receber o dom de Deus. Como é que a gente vai entender que ele pode receber o dom de Deus? Que existem 4 categorias de dons. Existem os chamados dons naturais, existem os chamados dons de serviço, existem os chamados dons ministeriais e os dons espirituais. São 4 categorias de dons. Para nós entendermos melhor essas categorias de dons, principalmente essa questão de cada categoria, o que seriam os dons naturais? Os dons naturais, na verdade, são dotações ou benefícios que Deus concede a todos os homens, a todos os seres humanos, a toda a humanidade, seja através da natureza, ou seja através de aptidões humanas. E como é que nós podemos entender isso? Vamos à Bíblia? O apóstolo Paulo, quando ele estava no Areópago, lá em Atenas, o berço da civilização grega, considerada a capital intelectual da Grécia, a capital filosófica da Grécia, no capítulo 17, e nos versículos, capítulo 17, e nos versículos 25 e o 28, o apóstolo Paulo, ele vai responder para os atenienses, para alguns filósofos que ali estavam, as suas indagações, as suas dúvidas, e vai tomar aquilo como ponto de partida para fazer uma pregação e apresentar o Deus único e verdadeiro. Ele vai tomar como ponto de partida o Deus desconhecido, o Deus que eles não conheciam, mas que estava presente em todos os lugares, e as pessoas até tateando como cegos poderiam encontrá-lo.
Porque dizia Paulo que ele está mais próximo de nós do que o ar que nós respiramos. Aí, no versículo 25, Paulo vai dizer que esse Deus tampouco é servido por mãos humanas, como que necessitando de coisa alguma, pois é Ele mesmo que dá a todos a vida e a respiração em todas as coisas. Versículo 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Quais seriam esses dons naturais que Deus concede aos seres humanos? A vida, a respiração, a alimentação, a manutenção da vida, a água que nós bebemos. Paulo assim queria dizer, os bens que possuímos, a família que nós temos, são dons naturais que Deus dá. E esses dons naturais que citamos são dados através da natureza. Deus usa a natureza para dar. Deus faz a terra brotar, e aí nascem as árvores, as ervas, e vem aí a alimentação para nós. Deus usa aí o mar, os rios, eles dão peixe, e vem aí para a nossa mesa. E Deus vai usando várias formas e nos dando existência, nos mantendo e fazendo com que nós continuemos existindo. Mas também os dons naturais podem vir através das aptidões humanas, ou seja, das habilidades humanas. E de que forma esses dons viriam através das habilidades da aptidões humanas? Seria, na verdade, aquela capacidade que determinado indivíduo ele tem para realizar algumas tarefas ou algumas atividades. Tem pessoas que nunca foram a um conservatório de música. Ninguém nunca ensinou e ela aprendeu a tocar. Teve pessoas que nunca foi a uma escola e aprendeu a ler. Teve pessoas que nunca fez um curso de mecânica e aprendeu e sabe mexer em motores, sabe desmontar. Um grande exemplo é meu saudoso avô. Eu sempre lembro, quando eu falo essa questão, eu lembro dele porque ele tem uma grande capacidade para realizar determinadas coisas. Ele encanava, ele mexia com eletricidade, ele mexia com mecânica, com tantas coisas, mas ele nunca fez um curso para fazer aquilo. Ele pegava um moinho de cana, ele desmontava aquele moinho peça por peça, pedacinho por pedacinho, ferramenta por ferramenta, ele montava e desmontava. Uma época, ele até criou uma máquina de raspar cana. Isso eu me lembro como hoje. Eu era adolescentezinho, pré-adolescente, mas eu me lembro como hoje essa máquina é que ele fez. E Deus pôs à disposição de todas as pessoas isso. E nós vemos lá no Gênesis capítulo 4, eu queria citar para os irmãos exemplos de pessoas que tinham habilidades, aptidões, talentos para fazer algumas coisas, embora muitas vezes eles não fossem servos de Deus, eles não fossem tementes a Deus. Temos aí pessoas da geração antediluviana que desenvolveram habilidades extraordinárias, capacidades extraordinárias. Temos aí um exemplo, na verdade, em Gênesis capítulo 4, podemos citar aqui, versículo 17, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque.
E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho, Enoque. Veja, uma geração não temente a Deus, que as pessoas tinham a capacidade, a habilidade de realizar ou fazer construções. Capacidade de construtores. Habilidade para construtores. Mas se você continuar, você vai ver, o versículo 21 vai dizer: e o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Percebam? Um homem ímpio. Se você analisar o contexto aqui, de onde é que vem aquela habilidade? Para ele tocar harpa e órgão, na época daquela. Versículo 22. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Percebam, esses homens que receberam dons naturais. Mas se você for investigar também o livro de Eclesiastes, você vai perceber o que Salomão ele fala sobre a questão dos dons naturais. É extremamente importante isso que Salomão ele fala. Você vai ver aí, como exemplo de Eclesiastes, Salomão vai dar um exemplo, Eclesiastes, capítulo 2, Eclesiastes capítulo 2 e versículo 19 de Renato. Já estou precisando de óculos, viu? Estou precisando de óculos. Deixa eu mexer aqui na minha luminária. Deixa eu dar mais uma força a ela aqui, que ela tá mais uma força. Aumentar aqui a potência dela para dar uma lida melhor aqui, viu? A idade está chegando para nós, Alcide. A idade está chegando para nós. Já passamos dos 15. É verdade. Eclesiastes capítulo 2, versículo 11. Diz o seguinte: e olhei para todas as obras que fizeram minhas mãos, como também para todo o trabalho que eu trabalhando fiz. E que tudo era vaidade e aflição do espírito e tal. E que proveito há neles? Aí ele vai dizer: nos versículos seguintes que todo fruto do trabalho, todo resultado do trabalho humano, na verdade, tudo aquilo que você desfrutar é um dom de Deus. O capítulo 3 e o versículo 13, ele também vai dizer: e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Ele vai dizer: isto é um dom de Deus. Aí ele está se referindo o quê? À alimentação, à água, ao ar que respiramos, aos bens que temos. Salomão está dizendo dessa forma. No capítulo 9 e o versículo 9, veja o que é que ele vai dizer.
9, versículo 9, ele vai dizer: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Está dizendo que desfruta a vida com a mulher que amas, a mulher que Deus te deu, porque isso vem de quem? De Deus. É um dom de Deus. Certo? Bom, gente, além dos dons naturais, nós falamos que toda e qualquer pessoa, independente de servir a Deus ou não, de ser temente a Deus ou não, elas podem receber, que são o que já citamos, coisas como a vida, a respiração, a alimentação, a família, os bens, o trabalho, os talentos. Isso são exemplos de dons naturais. A segunda categoria de dons são chamados dons de serviço. Dons de serviço. E os dons de serviço, eles estão listados aí na nossa lição, em Romanos capítulo 12, versículos de 3 a 8. Estão listados 3 a 8, no qual o apóstolo Paulo ele vai falar que seriam dons ou capacitações concedidas por Deus através do seu Espírito Santo para que os membros do corpo de Cristo, ou seja, cada crente individualmente, cada servo de Deus individualmente, ele pudesse, dessa forma, servir um aos outros, servir a igreja de Deus. Os dons de serviço têm, na verdade, esse objetivo: dotar cada crente, cada servo de Deus, para servir um aos outros. E Deus teria dado esses dons de serviço para que servíssemos uns aos outros, para manter a comunhão da sua igreja, para nos ensinar que a igreja depende um dos outros, que o corpo de Cristo é formado por vários membros, e dentro desse corpo, cada membro tem uma operação. Você sabe, as mãos têm uma função, os pés têm outra função, a orelha tem outra função, a boca tem outra função. E o apóstolo Paulo, ele saía discorrendo sobre isso e apelando para a comunhão e unanimidade dos irmãos, e ao mesmo tempo ele dizia o seguinte: Deus, querendo assim o aperfeiçoamento dos santos, ou manter a comunhão dos santos, ele vai conceder dons de serviços à sua igreja. E quais seriam esses dons de serviço que são concedidos à igreja de Deus? Abrindo um parênteses aqui, meus irmãos, que eu falei que os dons naturais são concedidos para todos os homens. Estão à disposição de toda a humanidade. Toda a humanidade desfruta dela de uma forma ou de outra. Mas os dons de serviço é para toda a igreja, todos os membros do corpo de Cristo. Independente dele ser batizado no Espírito Santo ou não, ele recebe ou tem acesso aos dons de serviço. Quais seriam esses dons? Seria o dom de ministrar, ou seja, o ministério, que é interpretado como o diaconato, a capacidade de servir, se tornar servo um dos outros. Aí você tem aí o próprio exemplo de Cristo,
que ele diz para os discípulos, no capítulo 20 e versículo 28 de Mateus, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Por que ele dizia isso para os seus discípulos? Porque a esposa de Zebedeu, ela chega com seus dois filhos pedindo para eles serem líderes, os maiorais do reino de Deus, aqueles que pudessem dominar e tal. Aí Jesus disse, olha, se vocês não aprenderem a ser servos, se vocês não aprenderem a servir, vocês não poderão fazer parte do meu reino. Vocês podem fazer parte até de um reino humano aí. Porque aqueles que querem mandar, que querem dominar, que querem ter poder sobre outras pessoas, estão no reino dos homens, no reino humano. Mas aqui, aquele que quiser ser o maior, será o menor. E aquele que quiser ser o Senhor, será servo. Quantos? Quantos querendo ser servidos? E não querem servir aos seus irmãos, aos membros do corpo de Cristo. Isso estou dizendo no sentido geral. Eles acham que devem ser servidos e não servir. Aí você tem dom de ministrar o ministério, o dom de ensinar ou o ensino. Aí você tem o dom de exortar ou a exortação. Eu queria abrir um parênteses aqui. A Bíblia, às vezes, fala de doutrinar, ensinar, admoestar e exortar. Parece a mesma coisa, né? Parece a mesma coisa. Mas, na verdade, não é. Quando nós falamos de exortar, estamos falando de encorajar, incentivar, animar através do ensino. Tem pessoas dentro da igreja que têm essa grande capacidade de animar as outras pessoas, de incentivar, de encorajar. Diferente da admoestação. A admoestação é uma repreensão, é uma correção. Diferente. O ensino em si, é a administração de determinados conteúdos de determinada área, tá certo? E assim por diante. Aí você tem outro dom de servir, o dom de repartir, ou a liberalidade, ou ainda a contribuição, a doação. Pessoas que são muito voluntárias a contribuir, a ajudar. Não só contribuir para a igreja como instituição, organização, mas contribuir para com as outras pessoas. Aí você tem aí presidir, dom de presidir, que também lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, você aparece presidir como governo. Ou seja, a capacidade que Deus dá a alguns de administrar, de dirigir, de liderar. Não estou falando isso eclesiasticamente falando, não. E tem pessoas que têm uma grande capacidade de mobilizar grupos de pessoas para uma obra. Tá certo? De dirigir pessoas. Mesmo não sendo ministros do Evangelho, não tendo funções eclesiásticas. Aí tem o dom de exercer misericórdia. Seja sentir a dor do outro, ter compaixão. E, por fim, o socorro. Socorro, dom de socorro. É ajudar as pessoas nas suas necessidades. É o encontro dela. É levantá-las. Isso seria os dons de serviço. Aí você tem a terceira categoria de dons, que são os dons espirituais.
Os dons espirituais, na verdade, são as manifestações sobrenaturais que Jesus concede à sua igreja através do seu Espírito Santo, para que ela haja, para que ela fale e para que ela expanda o seu reino de forma sobrenatural. Aí, os dons espirituais, eles estão restritos àqueles que já foram batizados no Espírito Santo. Uma pessoa que não foi batizada no Espírito Santo, ela não pode receber os dons espirituais. E quando Paulo fala dos dons espirituais, no capítulo 12, versículos de 8 a 10 de 1 Coríntios, ele, na verdade, lista ali 9 dons. Isso não quer dizer que só existam 9 dons espirituais, certo? Alguns tomam como base 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 7, que diz que de maneira nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do Senhor Jesus Cristo, para dizer que só existe 7 dons, ou melhor, 9 dons espirituais. 7 dons espirituais. 9 dons espirituais. É quando, na verdade, Paulo está falando os dons que foram concedidos pelo Espírito Santo àquela igreja de acordo com a necessidade dela. Da mesma forma, quando Paulo estava falando para os romanos, para a igreja que estava em Roma, ele estava falando daqueles dons de serviço, de acordo com a necessidade daquela igreja, de manter a comunhão, de os irmãos viverem unidos. E ele lista aqueles dons que naquele momento se faziam necessários para que se exercesse a tarefa de você buscar ter e manter a comunhão. Não queira dizer também que só existam aqueles dons de serviço. Tá certo? As listas que Paulo dá não esgotam os dons. Alguns teólogos, estudiosos da Bíblia, já chegaram a dizer que existe, num total, 20 dons, 22, 24, 26 e tal. E assim vai. Tá certo? Só que é o seguinte, o certo é que Deus concede dons de acordo com a sua soberana vontade, a necessidade da igreja, para a edificação dessa igreja e para que o seu reino seja expandido e para que a igreja esteja em condição de resistir às investidas malignas que sempre vêm contra ela. Sim, mas quais seriam esses 9 dons espirituais citados por Paulo? Seria o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência, o dom da fé, os dons de curar, o dom de operação de maravilhas, o dom de profecia, o dom de discernimento de espíritos, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação das línguas. Você contou quantos aí? Eu contei 9 daqui. Nós poderíamos agrupar os 9 dons espirituais da seguinte forma, formando 3 grupos. Os dons espirituais é uma categoria de dons que tem a mesma natureza, a mesma característica. Mas nós podemos agrupá-los, organizá-los em 3 grupos. Ou dividir esses 9 dons, os irmãos entenderem melhor, em 3 grupos. Irmão Cílio. Nós podemos dividi-los em... Irmão Cílio, vai dar uma cortadinha já, aí já a gente volta novamente. Mas pode continuando.
Aí nós podemos dividir esses 9 dons espirituais em 3 grupos, que são dons de poder, dons de revelação e... Amém. Nós estávamos falando que os 9 dons espirituais listados por Paulo podem ser divididos em 3 grupos distintos, né? Que nós poderíamos falar, eu falei numa ordem, mas vou repetir em outra ordem agora. Dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. Aí você teria como dons de revelação, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espíritos. Não se preocupe não, que a gente vai ter uma lição aí só para estudar sobre os dons de revelação. Verdade. Está na frente, só para estudar sobre os dons de revelação. Aí nós temos aí o segundo grupo, dons de poder, que são dons de curar. Essa palavra ela aparece no plural e não no singular. A fé e a operação de maravilhas. E dons de elocução, ou seja, dons que se manifestam pela fala. Essa seria a profecia, a variedade de línguas e a interpretação das línguas. Esses 3 grupos de dons, que formam a categoria dos dons espirituais, ele, na verdade, capacita a igreja para saber de forma sobrenatural a partir do grupo dos chamados dons de revelação. Aí, agir de forma sobrenatural através dos chamados dons de poder. E falar de forma sobrenatural através dos chamados dons de elocução. Mas a terceira, ou melhor, a quarta categoria dos dons, nós já falamos de dons naturais, dons de serviço, dons espirituais, e agora a quarta categoria de dons, você tem aí os chamados dons ministeriais. Quando eu falei sobre dons naturais, eu falei que são aquelas dotações, ou aquelas dádivas, que Deus concede a todos os homens, a toda a humanidade, independente de servir a Ele ou não. Quando eu falei de dons de serviço, eu falei que são os dons que são concedidos para todos os membros do corpo de Cristo, aqueles que formam a igreja, independente de que eles sejam batizados no Espírito Santo ou não. Quando eu falei nos dons espirituais, eu falei que esses dons são concedidos àqueles que servem a Cristo e já foram batizados no Espírito Santo. A porta que se abre para o recebimento dos dons espirituais, para que se possa falar em línguas estranhas, profetizar, interpretar e etc. e tal, que você vai ver em outras lições lá na frente, é o batismo no Espírito Santo. E os dons ministeriais? Alguém poderia perguntar. A quem é destinado? Os dons ministeriais, na verdade, ele é destinado para a classe obreira da igreja, ou seja, para os ministros, para aqueles que lideram a igreja. Sendo assim, esses dons ministeriais, eles podem ser entendidos como capacitações extraordinárias que o Senhor, através do seu Espírito Santo, colocou à disposição dos obreiros da igreja
para que eles possam cuidar da Igreja de Cristo, a edificando, a consolando e a servindo com amor. Percebam que esses dons aí ministeriais são concedidos aí para a classe obreira da igreja. E eles foram listados 5 dons, que na verdade o dom de apóstolo, o dom de profeta, o dom de evangelista, de pastor e de doutor ou mestre. Não se preocupe que nas próximas lições você também vai estudar cada um desse dom individualmente. Vai ter uma lição para estudar cada um desses dons de forma individualizada. Amém? A próxima pergunta, irmão Cid, e a quinta e última pergunta. As pessoas podem cometer abusos no uso dos dons em que Deus lhe dá por meio do seu Santo Espírito? Com certeza. A Bíblia nos diz, 1 Coríntios, capítulo 12, percebam que os capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele está falando de dons. Ele fala, capítulo 12, dos dons espirituais. Ele fala no capítulo 13 do dom supremo, maior dom, do qual todos dependem, que é o amor. E ele fala no capítulo 14 tanto de dons espirituais como de dons ministeriais e de serviço. Ele fala isso aí. Só que percebam que depois que ele fala sobre que os irmãos deveriam conhecer esses dons, que os irmãos deveriam saber usar bem esses dons, que os irmãos deveriam buscar os dons. Aí ele vai dizer o seguinte, versículos 39 e 40 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Paulo não estava falando de se usar uma ordem, ou se ter uma ordem e decência, em nenhuma outra esfera, a não ser na esfera do uso dos dons. E se as pessoas não tiverem cuidado, o que é que eles irão fazer? Eles irão usar os dons de forma equivocada, vão usar os dons com propósitos egoístas, vão usar os dons por orgulho, por autoexaltação, autossuficiência, vão usar os dons para o mal, vão usar os dons para se engrandecer, vão usar os dons para querer ser um tipo de casta privilegiada e assim por diante. A gente pode citar o exemplo dos próprios dons naturais. Deus aí dá... Os irmãos, me desculpe. Os irmãos sabem que Deus dá aí os dons naturais ao indivíduo, que são, como falamos, a vida, a inspiração, a alimentação, os talentos, as habilidades.
essas pessoas, muitas vezes, elas usam o dom que Deus dá para o mal. Deus dá o dom de tocar, muitas vezes o homem, em vez de tocar para Deus, tocar para glorificar Deus, para exaltar o seu Criador, ele toca para satisfazer a sua carne. Às vezes ele toca para profanar. Muitas vezes ele usa aquela habilidade que ele tem para fazer coisas que vai destruir a própria humanidade e destruir a ele próprio. Às vezes ele não vai cuidar bem da sua vida. Aí no que se refere aos dons de serviço, Deus concede esses dons para que os membros da igreja eles possam cuidar um dos outros, manter a comunhão. E o que é que acontece? As pessoas começam a entrar naquela disputa, um disputando com o outro sobre quem é o melhor, quem sabe mais, quem prega melhor, quem é o mais inteligente, querendo chamar a atenção muitas vezes dos ministros da igreja para si e tal. Dessa forma. Muitas vezes, né, não vai usar esses dons de forma correta. E no que se refere aos dons espirituais, muitas vezes a pessoa vai querer demonstrar que ele recebeu ou ele manifesta um determinado dom espiritual porque ele é mais santo do que todo mundo, é porque ele ora mais do que todo mundo. Tem até um lema aí dentro da igreja que roda desde que eu era criança, né? Todo mundo repete, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Pode ser aplicado a determinado contexto. Mas isso não quer dizer que você ou eu recebemos determinado dom espiritual porque oramos muito, porque oramos mais do que as outras pessoas, porque somos mais oradores. Não. É porque Deus, pela sua graça, se apraz em concedê-lo. Quantas pessoas que no momento da conversão, Jesus batiza logo com o Espírito Santo e dá logo dons espirituais? Ele orou muito para receber? De forma alguma. Mas aprove a Deus conceder aquele dom a ele. Outros pensam que, porque desfrutam de algum dom espiritual, ele é mais espiritual do que as outras pessoas. As outras pessoas são todos carnais, que não têm esses dons espirituais. Alguns pensam, porque Deus o usa em profecia, ou dá o dom de profecia, ele tem mais intimidade com Deus do que os outros, ou Deus fala mais com ele do que com as outras pessoas. E tem até aqueles que eles de alguma forma querem tirar proveito até financeiro da igreja a utilizar os dons. Tem que ver dessa forma. Tem aqueles que dizem assim, né? Eu orei, foi por isso que Jesus curou. Foi eu que profetizei, por isso se cumpriu. Por isso Deus fez. Quer dizer, é abusar no uso dos dons espirituais. Sem falar, né, que muitas vezes tem aqueles que muitas vezes não respeitam a mensagem da palavra de Deus que está sendo falada, passa o culto todinho falando línguas estranhas. Paulo também fala isso no capítulo 14, né, sobre como usar a língua, como profetizar. Não pode se levantar 3, 4 de uma vez, estar profetizando. Isso é abuso no uso dos dons espirituais. E no que se refere aos próprios dons ministeriais, o que ocorre? A classe obreira da igreja, que recebeu
esses dons muitas vezes para poder apacentar a igreja, para poder trazer pessoas para fazer parte da igreja de Cristo, para poder edificar a igreja, para instruir a igreja, para consolar a igreja, para zelar pela igreja. Muitas vezes ele não quer servir a igreja, ele quer ser servido pela igreja. Muitas vezes ele não edifica a igreja, ele destrói a igreja. Às vezes ele não edifica as pessoas, mas ele mata, ou eles matam as pessoas. Muitas vezes usando até das próprias habilidades que Deus lhe deu. Eu já vi tantos casos de obreiros, estou falando isso com temor de Deus, com respeito à classe obreira da igreja e dentro da palavra de Deus. Mas tem aqueles que se acham tão autossuficientes e que devem ser servidos pela igreja, que ele não aceita que um membro comum profetize para ele. Ele não aceita que Deus dê uma revelação acerca da vida dele a uma pessoa comum, a uma pessoa que é inferior a ele, que está abaixo dele. Esquece ele que quanto mais ele sobe eclesiasticamente falando, mais ele desce espiritualmente falando. Enquanto mais o cargo dele foi elevado, mais servo ele se torna da igreja. Mas as pessoas querem inverter as coisas. Querem fazer a igreja muitas vezes, de seus servos, suas posses, sua propriedade particular, sua empresa e assim por diante. É minha empresa, é minha propriedade particular, é os bens da minha família, ou até é o meu império, é o meu reino. Alguns até querem instaurar dentro da igreja um tipo de monarquia vitalícia, hereditária e absolutista. É uma coisa complicada, onde muitas vezes eles não querem ter a recondução dos seus mandatos, não querem abrir para a eleição, para que muitas vezes ele seja reconduzido ao seu mandato de liderança na igreja que o colocou ali, e que Deus o tornou o obreiro da igreja para servir a essa igreja. E se a igreja não existisse, se não existisse membros, não existiria obreiros à frente da igreja. E essa verdade fica muito clara quando Paulo fala aqui aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 em diante, e diz: Ele mesmo, ele quem? O Senhor Jesus Cristo. Deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aí, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20 e versículo 28, Paulo, quando estava se despedindo da igreja de Éfeso, ele chamou lá os anciãos, os bispos, os presbíteros, como se chamavam,
segundo a linguagem bíblica usa, né? Não é muito comum, muitas vezes, em algumas denominações evangélicas, o uso dessas expressões são até ignoradas, né? Mas Paulo vai dizer, no capítulo 20 e o versículo 28 de Atos, o seguinte: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Amém, irmão Renato? Amém. Graças a Deus, irmão, devo mais como aprender mais uma lição desse primeiro lição desse trimestre, o nosso professor Alcides. E sábado, se Deus permitir, nós estaremos aqui com a segunda lição desse trimestre, falando sobre o propósito dos dons espirituais. Vocês que esteve conosco aí, não perca, que sábado terá um professor para trazer o ensinamento da palavra de Deus. E desde já eu agradeço a vocês que esteve com a gente nessa noite, assistindo nossa live e aprendendo a parte de Deus. Irmão Alcide, deixe suas considerações finais. Antes de eu chamar as considerações finais, eu gostaria de dar uma dica para os professores que irão ministrar essa lição amanhã. Uma dica é da revista Ensinador Cristão. A revista Ensinador Cristão, ela traz uma dica para que os professores eles possam fazer uma dinâmica ou trabalho com os alunos em sala de aula. Porque essa é uma lição introdutória e os alunos eles têm que fixar bem na mente as categorias de dons. Tem que saber que existem aí 4 categorias de dons. Os dons naturais, os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. Embora a lição ela só vai estar citando aí 3 categorias. Mas o professor aí, ele já inclui mais uma categoria que são a dos dons naturais. Tá certo? E os alunos têm que saber, além das categorias de dons que existem, quais são os dons que faz parte de cada categoria. E a revista Ensinador Cristão está sugerindo que o professor ele reproduza numa cartolina e também em folhas de papel ofício. Aí ele vai ter que ter cartolina, uma cartolina para ele, folha de papel ofício para os alunos e caneta. E ele vai fazer um quadro e ele vai colocar nesse quadro, um exemplo. Ele pode seguir um modelo que ele queira, né? Mas ele pode, de repente, colocar num quadro, em uma coluna ele pode colocar dons espirituais. Na outra coluna, ele pode colocar dons ministeriais. Na outra coluna, ele pode colocar, de repente, misericórdia. Na outra coluna, ele pode colocar, de repente, a vida. Para os alunos ir completando, consultando a Bíblia, aquela tabela. Aí se você tem aquela tabela dons espirituais, vamos dizer que você colocou ali apenas 2 dons espirituais, os alunos vão procurar saber quais são os outros dons para eles irem completando, para poder fixar na mente quais seriam esses dons espirituais. Tá certo? E ele ainda pode aí fazer o agrupamento desses dons espirituais, seguindo aquilo que nós falamos. Dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. Certo? Mas o mais importante é que os alunos possam fixar em mente quais são esses 9 dons espirituais. Se ele colocou ali dons ministeriais e colocou apóstolo, ou colocou evangelista, o aluno vai lá completar quais seriam, na folha de ofício, quais seriam aí esses outros dons que estão faltando ali. E no caso, na outra coluna, só tem o quê?
que é que tem na coluna que eu citei? Dono da vida. Na outra coluna tem a vida. Você pode perceber que a vida corresponde ao quê? A dons naturais. Você vai completar dons naturais e vai listar lá outros dons naturais. Aí, na outra coluna, que são as colunas, aí você vai ter lá misericórdia. E misericórdia pertence a qual categoria dos dons? A categoria dos dons de serviço. O aluno vai lá, dom de serviço, e a própria lição está trazendo na orientação didática do primeiro tópico que o professor também pode dividir a turma, pode dividir a classe em 3 grupos e pode pedir para os alunos ler as 3 listas de dons que estão em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 8 a 10, capítulo 12, versículo 28 e capítulo 12, versículo 29 e 30. E na primeira lista ele vai ler e vai dizer quantos dons existem ali e vai enumerar. Na segunda também vai dizer quantos dons existem e vai enumerar. Na terceira também ele vai dizer quantos dons existem e vai enumerar. No final, ele vai juntar novamente a classe e vai discutir com a classe quantos dons eles encontraram em cada lista e se aquela lista de dons cobre todos os dons existentes na Bíblia ou Paulo apenas citou aqueles dons com determinado objetivo, que seria um objetivo, né, de suprir a necessidade da igreja naquele momento, ou os dons foram dados de acordo com as necessidades de determinada igreja local. Eu gostaria de agradecer ao irmão Renato pelo convite para nós estarmos aqui nessa noite, trazendo essa lição e essas dicas para professores de escola dominical, agradecendo também aqueles que estiveram presentes conosco nessa live, aqueles que já entraram, aqueles que já saíram, aqueles que permanecem ainda assistindo essa live e também aqueles que ainda irão assisti-la no perfil do Instagram, Assembleia 55, ou no canal do nosso irmão Renato, Assuntos Bíblicos, com Renato Zarias. Deus permaneça abençoando todos os irmãos, em nome de Jesus. Desde já nós agradecemos, irmão, a todos. A Beck Shalom, descartável. A Docimel, bolo caseiro. E Lima e França, escritório de advocacia. E aos irmãos que estiveram conosco. Sábado nós estaremos também ao vivo novamente, a partir das 8 horas, com outro professor, para trazer a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus para nós. E desde já nós já convidamos a todos para estar conosco sábado, a partir das 8 horas da noite. E também que vocês continuem orando por nós, apresentamos-nos a Deus. E também continuar orando pelas famílias enlutadas, que perderam seu gente querido, pois muita gente está indo-se embora. Mas isso é cumprimento da palavra de Deus, porque muitas vezes eu já ouvi Deus falar, vou eu dar um estrondo na terra. Muitas vezes em ciclo de oração, e isso está se cumprindo. Então, passará os céus e a terra, mas minha palavra não há de passar. Então, nesta noite, nós já agradecemos a todos em nome de Jesus, e até a próxima, e fique com Deus. Amém, irmão Cides? Amém. Irmão Renato, o senhor. Lembrando que o perfil Assembleia 55 vai estar trazendo novidade aí, né? Além da escola bíblica dominical aí, né? Que nós, na verdade, trabalhamos no sábado, né? Passando aí, dando essas dicas, esse reforço para os professores de escola dominical, procurando ajudar aí os professores e também aqueles irmãos que não podem ir no domingo e não tem escola dominical no sábado nas suas congregações, eles assistem aqui conosco, né? E além do culto de pregação e dos testemunhos, a gente tá entrando aí também com uma série de debates sobre alguns temas importantes, né, irmão Renato? Vai chamar alguns irmãos aí para estar debatendo alguns temas. O primeiro debate, o tema já, irmão Cid? Pronto. Olha,
dia 15 agora de abril, nós teremos o primeiro debate no perfil da Assembleia 55, cujo tema é a responsabilidade social da igreja. Aguarde, que vai ser um debate muito bom, um debate muito abençoado. Você vai entender aí, à luz da Bíblia, da teologia, da filosofia, da história, e à luz das próprias leis existentes sobre aí essa questão da responsabilidade social da igreja. Vocês não podem perder, gente. Vai ser muito bom essa série de debates. Esse dia 15 vai ser o primeiro debate, mas vai vir outros temas aí para nós debatermos aí, né? E se você aí for um bom debatedor, né, gosta de discutir determinados temas, entre em contato aí com o irmão Renato e a gente vai estar colocando você também aí em alguns temas para debater. Gente, quando eu falo debater, eu não estou falando aqui, né, de um confronto de ideias, não. Mas a discussão de um determinado tema para nós chegarmos a um consenso, a um determinado fim. Tá certo? E para que nós discutimos e debatemos ideias? Para encontrar problemas e poder buscar soluções para esses problemas existentes, para poder a cada momento estar melhorando, evoluindo, tá certo? E Deus está cada vez mais abençoando a nossa vida e a vida da sua igreja, a vida dos irmãos e da nossa família. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. E desde já nós já temos 2 pessoas já convidadas, nosso professor historiador, nosso irmão Alcides, e também a advogada Josi França, estará conosco também nesse debate, já está confirmado a participação desses 2 irmãos. E nós vamos convidar mais alguma pessoa para estar conosco, o presbítero Manassés, talvez também o Simão Vicente, e nós vamos ver como a gente vai fazer esse debate. Mas já tem 2 presenças confirmadas, nosso irmão historiador, o irmão Alcides, e também a advogada Josi França, amém? Não perca, Deus tem uma palavra para vocês. Deus abençoe e até o próximo sábado, amém?